Vamos nesta aula curta trabalhar com vocês dentro do tópico de matemática, função do primeiro grau. É a única aula que você vai precisar assistir para acertar todas as questões de função do primeiro grau, tá? Também chamada de função afim. Cuidado, função linear não é sinônimo de função do primeiro grau. Função linear é um tipo de função do primeiro grau que nós vamos já ver, tá? Então a primeira coisa é que você compreenda corretamente o que é uma função, tá? O que é uma função? A função, ela é uma fórmula, é uma expressão em função de uma variável. Então, por exemplo, é sempre uma conta que você tem que fazer com aquela variável quando aquela variável assumir valores distintos no campo dos reais. Lembre-se que a função do primeiro grau ela é uma função dos reais nos reais, né? De R em R. A gente nota assim, é dos reais nos reais. Então, o valor que você substitui na variável é sempre um número real e o resultado da fórmula, o resultado que está em função dessa variável que é substituída, também é no campo dos reais. Então, por exemplo, vamos supor que eu diga para você, pegue um número x, é a nossa variável, eleve ao quadrado esse número e multiplique por 3. É claro que o resultado dessa fórmula é em função de x. Então, a gente colocando aqui, vamos substituir alguns valores para essa fórmula aqui, tá? Vamos para o x1, vai ser 1 ao quadrado, quando o x valer 1, vezes 3. 1 ao quadrado é 1, vezes 3, dá 3. Quando o x valer 3, vai ser quanto, gente? Então, é 3 ao quadrado vezes 3. Resolve aqui a potência primeiro. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3. O valor da expressão já deu 27. E quando o x valer 0, vai ser quanto? 0 ao quadrado vezes 3. 0 ao quadrado é 0, vezes 3 dá 0. O que vocês notam? Vocês notam que o resultado da fórmula depende do valor do x que for substituído na expressão. Traduzindo, o resultado da fórmula ele está em função de x. Então, se nós chamarmos o resultado dessa fórmula aqui de y, que geralmente é o que a gente chama mesmo, tá? O valor de y ele está em função de x. Ó. Então, o y é a função. Se eu disser calcule a função para o x igual a 2, eu estou perguntando o valor que dá a fórmula quando o x é substituído por 2, ou seja, qual é o valor que dá a fórmula para a substituição da variável pelo número 2. Vai ser sempre um valor que está em função do que você substitui. Quanto é o y, quanto o x é 2. Numa linguagem mais técnica, a gente diz assim, qual é a imagem do 1 nessa função? É 3. Qual a imagem do 3 nessa função? É 27. Qual a imagem do 0 nessa função? É 0. Então, a imagem de um número numa função é o valor da fórmula quando o número é substituído, quando a variável é substituída por aquele número. E aí ela é a imagem. A imagem, portanto, é o y. Aqui nós temos, a gente pode colocar aqui, ó, f de 3. É a imagem do 3, né? Ó, porque se você olhar aqui, o y não está em função de x, então se y é igual a 3x ao quadrado, eu também posso escrever que f de x, porque você está vendo aqui que o y está em função de x, é 3x ao quadrado. Se f de alguma coisa é 3 vezes alguma coisa ao quadrado, f de 3 é 3 vezes, ou melhor, f de 1, né, aqui. Aqui é a imagem de 1.
Então, a imagem de 1 é 3 vezes 1 ao quadrado. Quanto é f de 3? A imagem de 3 nessa função vai ser, substituindo o x por 3, 3x ao quadrado, fica 3 vezes 3 ao quadrado, a imagem de 3 é 27. E qual é a imagem de 0 nessa função? É 3 vezes 0 ao quadrado, que dá 0. E o que é, então, aqui, a nossa função de primeiro grau, ou função afim? É quando a fórmula for uma expressão do primeiro grau, o x elevado apenas à primeira potência. É como se fosse uma equação do primeiro grau, só que a equação tem uma igualdade igual a 0, né? E a gente pega só o primeiro membro da equação, que é simplesmente a fórmula contendo uma expressão genérica do seguinte tipo, ó, a função afim, ela vai ser, a função afim, ela vai ser, tá, pegar aqui o pincel. A função afim, ela vai ser f de x, né, igual a algum número multiplicado por x, vamos chamar esse número aqui de a, e um termo independente de x, vamos chamá-lo de b, tá? Essa é a fórmula genérica da função afim. Lembrando que a variável é só o x, tá? A e b são números reais quaisquer. Então, por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos de funções afim. Podemos também escrever, no lugar do f do x, o y, né? Que é o resultado da fórmula. Y igual a ax mais b. Alguns exemplos de função afim. Vamos colocar aqui alguns, ó. Posso dizer que essa aqui, ó, y igual a menos 3x mais 4. O a é menos 3. E o b, que ele não está em função de x, é o termo independente de x, é 4. Aqui, ó, o a é o coeficiente do x na linguagem técnica e o b é o termo independente de x. A única variável nessa expressão aqui é o x, tá? Você vai substituir a e b por valores reais no conjunto dos números reais. Vamos pegar outra função afim. Seria essa função aqui, ó. Opa. Esqueci de mudar o nosso pincel. Seria essa função aqui. Y igual a 3 menos 4 sobre 2. 3 menos 4x, desculpa. 3 menos 4x sobre 2. E aí, quanto é o valor do A nesse caso e quanto é o valor do B? Aí você tem que ajeitar um pouco a expressão, né? Às vezes ela não vem de forma organizada e simplificada. Você precisa ajeitar. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos trabalhar um pouco essa expressão. Ela seria o seguinte, y igual. Esse 2, como a barra aqui da fração está estendida, ele está dividindo tanto o 3 quanto o 4x. Então, essa fórmula pode ser reescrita assim. 3 sobre 2 menos 4x sobre 2. Tá? E podemos desenvolver ainda mais. Podemos desenvolver assim. Vai ficar y igual 4x sobre 2 dá 2x, né? 4 maçãs dividido por 2 dá 2 maçãs. Basta dividir aqui o 4 sobre o 2, que dá 2, e repetir a variável. E eu vou colocar agora no primeiro lado aqui da expressão, tá? Para ficar igual ali, y igual a x mais b. Então, menos 4x sobre 2, na verdade, é menos 2x. E vamos repetir o termo independente, que é mais 3 meios. Quando ele está aqui em primeiro lugar, não se coloca o sinal de mais, ele é omitido. Mas se ele vier sem ser no primeiro lugar, é obrigatório se colocar o sinal positivo. Mais 3 meios. Então aqui, ó, está a nossa função afim. O A é menos 2 e o B é mais 3 meios. Nessa função aqui, 3 menos 4x sobre 2. Sempre vai dar para você organizar. Agora eu queria aprofundar um pouquinho com a nomenclatura. Como é chamado este A? Tá? Que é o coeficiente do x.
ele é chamado de coeficiente angular. E nós vamos já trabalhar mais esse conceito, vocês vão entender, tá? Por que que o coeficiente do x é coeficiente angular? E como é que é chamado o b, que é o termo independente? Esse termo independente, aqui o b, ele é chamado de... Se o coeficiente do x é o coeficiente angular, o termo independente de x é chamado de coeficiente linear. Tá? Ele é o coeficiente linear da nossa função afim, da nossa função do primeiro grau. Agora, eu quero trabalhar um pouco mais para que você consiga entender o que é coeficiente angular, o que é coeficiente linear. Nós vamos, vou salvar essa imagem aqui para mandar para vocês. Vou chamar de 11A. Vamos pegar uma tela em branco, porque eu quero explicar como é que é o gráfico da função do primeiro grau, para que a gente possa entender esses termos de coeficiente angular e de coeficiente linear. Vamos considerar a seguinte função do primeiro grau. Y igual a 2 vezes o x, coeficiente angular é 2, mais 1. E o coeficiente linear é o número 1, tá? Só colocar aqui um pouquinho mais perto. Mais 1. Y igual a 2x mais 1. Eu quero que você me ajude num detalhe aqui. Ó. Vamos traçar o eixo cartesiano, né, as coordenadas cartesianas. Você sabe que esse eixo horizontal a gente chama de eixo das abscissas ou eixo x, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas ou eixo y. Vamos descobrir as imagens de alguns números nessas funções aqui. Por exemplo, quanto é o y? Vamos calcular aqui as imagens de alguns números. Quanto é o y quando o x é menos 2? Quem é a imagem de menos 2 nessa função? Ó, vai ser y igual a 2 vezes, troca o x por menos 2. A gente quer a imagem de menos 2. Mais 1. Então, 2 vezes 2 dá 4. Na multiplicação, a gente faz aquela regra. Mais com menos dá menos. E repete 1. Agora aqui, gente, a gente só faz essa regra de mais com menos dá menos, ou menos com mais também dá menos na multiplicação, quando é multiplicação ou divisão. Quando são expressões assim somadas algebricamente, a regra é outra, né? Então aqui é sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior menos. Na verdade, é o sinal do maior módulo, né? Porque o 1 é maior do que menos 4. Mas a gente está falando sinal do maior módulo. E a gente simplifica a regra, sinais diferentes, subtrai, é o número 3, a diferença de 4 para 1, e dá o sinal do maior módulo, sinal do maior simplificadamente. Tá? Então, a imagem do menos 2 é menos 3. Vamos calcular agora. Deixa eu só pegar aqui, gente. Colocar esse gráfico um pouquinho mais para cá. Opa. Espera aí. Afastar um pouco esse gráfico para cá, para a gente poder fazer nossos cálculos aqui. Aqui tá bom, bem aqui tá bom. Só ajeitar aqui. Então a imagem do menos 2 é menos 3. Vamos descobrir agora a imagem do menos 1. Vou fazer 5 imagens, tá? E você vai entender por quê. A imagem do menos 1, se a imagem de alguma coisa é 2 vezes alguma coisa mais 1, a do menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, só falta o sinal, mais com menos dá menos, mais 1. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo, então menos 2. Menos 1, desculpa.
Vamos calcular a imagem do 0. A imagem de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. A imagem do 1, quanto é? Vou calcular 5 imagens para a gente concluir uma coisa interessante. A imagem do 1 vai ser 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 é 3, mais 1 é 4. E a última, a imagem do 2, é 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, quando eu calculei essas imagens, na verdade eu estava encontrando valores de pares ordenados. Sempre a gente representa um par ordenado assim, entre parênteses, o x primeiro e o resultado da fórmula, quando a variável é substituída por x, que é a função, né? Ela vai estar em função de x. Então fica um par ordenado assim, x e função de x. A gente pode também simplificar, função de x é y, né? A gente usa essa letra, x, y. Isso aqui é um par ordenado. Vamos ver quais foram os pares ordenados que a gente encontrou nesta função aqui. A imagem do menos 2 é menos 3, isso em par ordenado fica assim, o número menos 2 menos 3. Vamos ver esse outro par ordenado. A imagem do menos 1 nessa função aqui que estamos considerando é também menos 1. Então, encontramos o par ordenado menos 1, menos 1. Esse par ordenado ele pertence à função que estamos considerando. A imagem do 0 é 1, isso significa, no plano cartesiano, o par ordenado 0, 1. A imagem do 1 é 4, é o par ordenado 1,4. Pode botar mais 1 e mais 4, mas esses sinais positivos podem ser omitidos quando os termos estão isolados. A imagem do 2 é 5, fica o par ordenado 2,5. Agora eu quero que vocês me ajudem a representar nesse gráfico aqui esses pares ordenados. Vamos supor que você pegue aqui a reta das abscissas, a gente pegou a imagem do menos 1, ou desculpa, do mais 1, né? Do mais 1, do mais 2, mais 2 também foi calculado. Então vou botar aqui para ver qual a imagem dele. O 0 está aqui no centro, nós calculamos a imagem do menos 1 e calculamos também a imagem do menos 2. Tá? E o 0 está aqui. O 0. Qual foi a imagem do menos 2? Quando o x é menos 2, quanto é o y? O y é menos 3. Então você tem que entender isso. Ó. Vários números têm x igual a menos 2. Todos esses pontos que eu estou representando aqui no gráfico, ó, toda essa reta vertical aqui, qualquer ponto dessa reta vertical, o x dele é menos 2. Mas o y também tem que dar menos 3. Então, menos 3 é agora nas ordenadas. Ó. Menos 1 está aqui. Menos 2 está aqui. E menos 3 está bem aqui. Agora, essa outra reta azul, ó, todos esses pontos aqui dessa reta azul, o y deles é sempre menos 3. Ó, qualquer ponto que eu estou traçando aqui nesse plano cartesiano, o y é sempre menos 3. E qualquer ponto aqui dessa reta vertical, o x é sempre menos 2. Mas só existe um ponto que, ao mesmo tempo, o x é menos 2 e o y é menos 3. É esse pontinho vermelho aqui. Ó. Só ele tem essas características simultâneas dessas duas retas pontilhadas. O x deles é menos 2 e o y deles é menos 3. Então, esse ponto vermelho, ele é o ponto no gráfico menos 2, menos 3. Esse pontinho vermelho ali, tá? Vamos traçar o ponto, as coordenadas desse ponto aqui, desse par ordenado, menos 1, menos 1. Menos 1, ó, você traça aqui, rebate aqui, até achar o menos 1 na y. É esse pontinho aqui. Ó. Esse ponto,
o y é menos 1 e o x é menos 1. A imagem do menos 1 é 1. Esse aqui é o ponto menos 1, menos 1. Vou botar aqui. O ponto 0, 1. 0 no x, ele está bem aqui, mesmo coincidindo com a reta das ordenadas, né? Aqui na vertical. Agora, o y dele é 1. Então, é bem aqui. Ó. O y dele é 1. Não é, aqui não é o sinal de menos, aqui é só o ponto na reta, tá? É o ponto mais 1, né? Então, tá aqui o ponto, ó, ele é em cima da reta y. Todo mundo que está em cima da reta y, todos os pontos têm o x0. Mas só esse ponto aqui tem ao mesmo tempo o x0, mas o y deles é mais 1, que seria uma reta horizontal aqui, passando aqui pelo mais 1. Todos esses pontos têm o y mais 1. Tá? Então, tá ali o ponto. Esse ponto ali é o ponto 0, 1. E por último, vamos traçar... Ah, não, ainda falta mais dois. O 1, 4. O 1 aqui, aí você rebate até achar 4 lá. É 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o ponto 4, né? Então, 1, 4 vai ser esse ponto bem aqui, ó. Esse pontinho vermelho. Ele é o ponto 1,4. E o último ponto, o 2, aí você rebate aqui até achar ali o ponto 5 no gráfico. Ele vai estar bem aqui, ó. É esse ponto bem aqui. Quando você faz isso, quando você encontra alguns pontos, alguns pares ordenados daquela função, você nota uma coisa. O que você está notando? Que os pontos estão alinhados. Eles estão compondo uma reta. Ó. Eles estão formando uma reta. Ó. Essa reta ela é chamada de gráfico da função do primeiro grau, da nossa função afim. Essa reta verde que nós traçamos aí. É claro que não precisaria pegar vários pontos. Se você tem um ponto, ó, se você tem um ponto, são várias retas, são várias retas que passam por um ponto, várias, infinitas retas passam por um ponto. Então, um ponto não determina uma reta, mas se você tem dois pontos num plano cartesiano, só existe uma única reta, que passa por dois pontos, tá? Ó, só existe uma. Então, dois pontos diferentes determinam a reta. Bastaria pegar a imagem do menos 2 e a imagem do 1 e depois traçar a reta. E o que representa, gente, essa reta no gráfico? Ela representa como se você calculasse ao mesmo tempo, isso é impossível de um ser humano fazer, né, porque são infinitos números, aqui nessa reta das abscissas, há infinitos números reais, do conjunto dos reais. Se você pudesse calcular todos os números reais nessa fórmula, todos os números, substituísse o 2,11, o 2,111, até os números irracionais que também são reais, número π, todos os números você calculasse aqui e calculasse suas imagens e colocasse as imagens no plano cartesiano, iria fechar essa reta. Quando eu calculei as imagens só dos números inteiros, ali um pequeno segmento dos números inteiros, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ficou uma reta falhada, né? Ficou uma reta, um ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto ali, outro ponto ali, outro ponto ali. Só que se eu pudesse, não podemos, mas se eu pudesse calcular as imagens de todos os números reais, essa reta não teria nenhuma falha. Ela seria contínua, que é o gráfico da nossa função afim. Só que é claro
que quando na questão pedir o gráfico, nós não vamos pegar números aleatórios números aleatórios como eu peguei aqui para encontrar quaisquer pontos da reta. Nós preferimos encontrar dois pontos notáveis. Quais são esses pontos notáveis? O primeiro é o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. E o segundo é que ponto é esse aqui, onde a reta corta o eixo das abscissas. Basta esses dois pontos, nós vamos traçar a reta. Então é assim que nós vamos fazer quando nos pedirem que tracemos o gráfico, ou esbocemos o gráfico da função do primeiro grau. Vamos fazer uma questão. Eu vou trazer aqui uma questão com vários itens, que agora nós já temos teoria suficiente para resolver essa questão, e depois nós vamos resolver questões de concursos, tá? E também vamos trazer diversas dicas, ainda vamos aprofundar. Por enquanto você ainda não sabe o que é coeficiente angular, nem coeficiente linear da nossa função de primeiro grau. Mas vamos fazer uma questãozinha que aí vai dar certo. Então vamos resolver essa questão aqui para aprendermos diversos detalhes sobre as funções do primeiro grau. Ó, ele deu aqui, considere a função y ou f de x, tá? Porque esse y ele está em função da variável x. F de x igual a 4 menos 3x sobre 2. E aí ele faz as perguntas. Quais os valores de x que anulam a função? Quais as raízes da função? Para que valores de x a função é positiva? Para que valores de x a função é negativa? Qual é o coeficiente angular dessa função? Qual o coeficiente linear da função? A função é crescente ou decrescente? E esboce o gráfico, tá? Vamos fazer explicando aqui em detalhes, com calma, tá? Que vocês vão entender tudo. Primeira coisa, ele pergunta aqui na letra A, quais os valores de x que anulam a função? Ele está perguntando que valores de x que substituídos na fórmula, toda função é uma fórmula, com uma variável, uma função polinomial, que a gente chama. Então, que valores de x que substituídos na fórmula, o resultado dará zero. Ou seja, anulam a função. Na letra A, então, ele quer que a função dê zero. F de x, f de alguma coisa vai dar zero. Quem é esse alguma coisa? É o que ele está perguntando. Quais são os valores de x que substituídos na fórmula anulam a função? Bom, como o f de x é o y, então, y igual a zero. Mas quem é o y? É 4 menos 3x sobre 2. Então, 4 menos 3x sobre 2 tem que dar igual a zero. Esse 2 ele está no primeiro membro dividindo. Se ele passar lá para o segundo membro, se ele passar para cá, ele vai passar multiplicando, tá? É o que nós vamos fazer. Então, eu vou deixar aqui só o 4 menos 3x. E do outro lado vai ficar 0 vezes 2, que dá 0. E agora, como a gente quer calcular o valor de x, eu vou deixar no primeiro membro só x, números vão para o segundo membro. Lembrando, quem mudar de membro, muda de sinal. Então, o menos 3x permanece aqui. E o mais 4 passa para o lado de lá, menos 4. Quem é o x? O x é o menos 4. E o menos 3, que está multiplicando aqui, o x passa dividindo. Menos 4 sobre menos 3. Essa é uma outra notação dessa mesma fração aqui, ó, 4/3. É uma outra forma de notar o mesmo número. Este número e este são iguais, né? Porque 4 sobre 3, menos com menos, dá mais. O resultado lá na fração vai dar mais. Essa é um caminho, né? Opa! Isso aqui é um caminho, mas você também pode... Só um instante. Você também pode, só destacar aqui o resultado, é a resposta da letra A. É o x igual a mais 4/3 que anula essa função. Se você tiver curiosidade, substitua lá nessa conta o x por
4 terços e calcule 4 menos 3 vezes 4 terços sobre 2 vai dar 0. Né? Que foi a exigência que a gente fez para calcular esse valor. Quando chegou bem aqui, gente, ó, quando chegou bem aqui no... Vou pegar aqui o pincel. Quando nós chegamos ali em menos 3x igual a menos 4, menos 3x igual a menos 4, você também poderia mudar o sinal de todo mundo da equação. Pode, pode. A gente muda o sinal de todo mundo. O que é menos 3x fica 3x. O que é menos 4 fica 4. Isso pode ser feito, tá? Mudar o sinal de todo mundo. Que equivale a como se eu multiplicasse cada termo da equação pelo mesmo número menos 1. Multiplicar por menos 1 é manter o número, que é vezes 1, e mudar o sinal dele, porque eu estou multiplicando por menos 1. Então agora nós temos 3x igual a 4, x igual a 4, e o 3 que está ali multiplicando passa dividindo. Então a resposta da A é, o valor que anula essa função é o x igual a 4 terços, tá? Letra B. Vamos mudar aqui de cor, colocar de vermelho, letra B. Quais as raízes da função? Ora, é a mesma e exata letra A. Raiz de uma função é o valor de x que torna aquela função igual a zero. Por isso que o outro termo para raízes é zeros da função. Eu poderia perguntar, quais os zeros da função? É a mesma coisa. Nós já calculamos. O valor de x que anula essa função é o x igual a mais 4 terços. É a resposta também da letra B. Mais 4 terços ou simplesmente 4 terços, tá? É a resposta aí da letra B. Isso é geral, tá, gente? Sempre a raiz de uma função do primeiro grau só tem uma raiz. Ele pergunta quais as raízes, mas na do primeiro grau só vai possuir uma raiz sempre e você vai já entender quando a gente fizer a letra H, que é esboçar o gráfico. Vamos ver a letra C. Para que valores de x a função é positiva? Eu vou fazer aqui a letra C logo, de forma algébrica, mas quando a gente fizer o gráfico lá na letra H, eu poderia agora fazer o gráfico para responder essa C. Olhando para o gráfico, a gente sabe quais são os valores de x que deixam a função positiva. Mas a gente pode também resolver de forma algébrica. Ó, ele está querendo saber quais são os valores de x para que a função seja positiva. Então, a condição é que f de x seja maior do que zero. F de x é a função. Mas quem é que é a função? A função é o y. Ele que está em função de x. Y tem que dar maior do que zero. E quem é o y, gente? O y está aqui, ó, é 4 menos 3x sobre 2. 4 menos 3x sobre 2. Isso aqui tem que dar maior do que zero. Agora já não é mais função, né? Isso aqui agora é uma inequação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1. Então vamos resolver aqui essa inequação. A gente faz de conta que é uma igualdade, tá? Esse 2 que está dividindo, ele passa multiplicando. Você vai ver que como a gente teria que esboçar o gráfico, nós não faríamos tudo isso, mas eu quero resolver aqui pelo método algébrico, tá? Então fica 4 menos 3x. O 2 passa multiplicando, fica 2 vezes 0, tem que dar maior do que 0. E agora, menos 3x tem que dar maior, o 4 passa menos 4, maior do que menos 4. Vamos multiplicar todo mundo por menos 1, para que o x fique positivo ali. O que era menos 3x fica 3x. O que era maior se torna menor, tá? Tem que inverter aqui a desigualdade, tá? E o que era menos 4 fica 4. Então, x tem que ser menor do que 4 e o 3 que está multiplicando passa dividindo. 4 terços. Se você pegar essa fórmula e substituir qualquer número, se você substituir qualquer número que seja menor do que 4 terços,
com certeza o resultado, a imagem desse número menor do que 4 terços dará positivo, que é o que eu acabei de exigir, né? Que a função fosse positiva. Se você substituir no lugar do x qualquer número menor do que 4 terços, por exemplo, menos 3, né? Que já que é um número positivo, qualquer número negativo vai ser menor do que ele. Menos 3, menos 10, menos 1000. Eles terão respostas positivas nessa fórmula aqui, tá? A letra D, ele quer saber para que valor de x a função é negativa. Então, não precisa fazer o cálculo todo de novo, o cálculo algébrico, tá? Vamos pegar aqui a letra D, vamos fazer de lilás. Ó, a letra D. Ora, se x menor do que 4 terços deixa a função positiva, x maior, você inverte, do que 4 terços vai deixar a função negativa. E igual a 4 terços vai deixar a função nula, que é o zero da função que a gente acabou de calcular. Daqui a pouco eu volto para essas respostas C e D quando a gente esboçar o gráfico, tá? Letra E. Vamos fazer nesse cantinho aqui a letra E. Qual o coeficiente angular da função? Vamos fazer de laranja, ó. Letra E. Para calcular o coeficiente angular e também o linear, a gente tem que manipular um pouco a expressão para deixarmos naquela fórmula geral. Ax mais b, o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Então, nós podemos manipular um pouco a fórmula. Ó. Y igual a 4 menos 3x sobre 2. Esse 2 ele está dividindo tanto o 4 quanto o menos 3x. Então, fica assim. 4 sobre 2 menos 3x sobre 2. Vamos ajeitar um pouco mais. Y igual 4 sobre 2 é 2, menos 3x sobre 2. E ajeitando mais ainda, para ficar mais claro para vocês, o y vai ser, vamos colocar o x primeiro, menos, e eu vou até ajeitar um pouquinho mais, ó, menos 3 meios de x, isso é a mesma coisa que 3x sobre 2, tá? 3 meios vezes x. Só separando um pouquinho aqui o coeficiente. Mais 2. Então, aqui, o coeficiente do x é o coeficiente angular. Ele pediu ao CA. Coeficiente angular vai ser o coeficiente do x, menos 3 meios. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco o que é o coeficiente angular, tá? E o coeficiente linear, agora ajeitado, é o termo independente do x, é o 2, né? É a letra F. Vou responder aqui, ó, letra F. O CL, coeficiente linear, vai ser o número 2. Pronto. A função é crescente ou decrescente? Essa resposta eu vou fazer depois que eu fizer a letra H, que vamos responder agora, a letra H. Vamos esboçar o gráfico. Aqui, ó, vamos lá. Pegar mais espaço aqui. E aqui, ó, H. Esboce o gráfico. Vamos traçar as coordenadas cartesianas, né? O eixo Y é o eixo da vertical, das ordenadas. O eixo X é o eixo horizontal das abscissas, ó, aqui é o x, aqui é o y. Só que dessa vez vamos fazer diferente. Nós vamos querer os pontos notáveis, e não quando eu estava explicando o que era a função. Os pontos notáveis vão ser, onde é que essa reta vai cortar o eixo x, gente? Será que vai ser aqui? 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 Será que vai ser na origem? Será que vai ser aqui, aqui? Eu não sei. Mas o que é que todos esses pontos têm em comum? Todos esses pontos aqui. O x, o y deles é 0. O valor de y, a vertical, onde eles cortam essa reta vertical é no y igual a 0. Então, para saber onde a reta vai cortar o eixo x, você vai exigir que o y seja igual a 0.
Aí achar o x. Nós até já calculamos, ó. Y igual a 0. Aí, desculpa. Quem é o y? Quem é a nossa função? Y é 4 menos 3x sobre 2. Então é só igualar aqui, ó. Y igual a 0, na verdade, é achar a raiz, né? 4 menos 3x sobre 2 igual a 0. Não vou fazer o cálculo de novo. Nós já temos ali em cima a resolução desta equação, que já não é mais uma função. Tem uma igualdade, é uma equação do primeiro grau. Então, ó, os 3 pontinhos. Então, o x é igual, ele deu lá, ó, mais 4/3. Então, é mesmo no ponto, mais 4/3. Você não precisa fazer milimétrico não, tá? Na verdade, a gente nem representa contando nada. A gente só pega aqui um ponto qualquer, ó, na reta x, claro que tem que ser do lado direito da reta y, e chama esse ponto de mais 4/3. Basta isso. Ó, esse ponto é o ponto mais 4/3, tá? Ele é um pouquinho depois do 1, que é o 3/3, e antes do 2, que seria o 6/3, né? Ele está entre o 1 e o 2, é o mais 4/3. Está aqui o ponto, primeiro ponto. E o segundo ponto, onde é que ele corta a reta y? Ora, não sei. Será que corta, vamos botar dessa vez de V, de lilás, aliás. Será que ele corta bem aqui? Será que é bem aqui? Será que é na origem? Será que é nos negativos? Eu não sei, mas o que é que todos esses pontos que eu estou desenhando no gráfico têm em comum? O x deles é 0. O x deles, ó, rebatendo no gráfico, ele vai dar bem aqui no x igual a 0. Então, se o x é 0, ó, para saber onde corta a reta y, eu igualo o x a 0. Aí, ali nós temos y igual a 4 menos 3x sobre 2, ó, y igual, a função é essa, né? 4 menos 3x sobre 2. Aí nós vamos achar o y. Y igual, o que equivale a dizer qual é a imagem do zero, né? 4 menos 3 vezes 0, 3 vezes 0, sobre 2. 3 vezes 0 é 0, então fica só 4 em cima mesmo, né? Então o y fica 4 sobre 2. Então, quanto é que dá o y quando o x é 0? Y igual a 2. Pronto. Então, é bem aqui, ó. Aí você bota um ponto aqui na reta qualquer, ó. Vamos botar esse aqui que já está riscado. Bota esse ponto aqui e chama esse ponto de mais 2. O importante é que ele esteja acima ali do 0, tá? E agora é só traçar a reta que passe por esse ponto e por esse ponto. Já esboçamos o gráfico, ó. Olha, opa, eu quero uma reta, quero essa retinha aqui, ó. Olha aí. Pronto, esbocei o gráfico. É essa reta verde, o gráfico dessa função, que representa todas as imagens, todos os pontos representados no gráfico para aquela função, como se você calculasse as imagens de todos os números reais ao mesmo tempo das abscissas e fizesse os pontos coordenados com os y dos resultados, fecharia essa reta aqui, ó, tá? Esse é o gráfico esboçado. E agora eu posso responder essa pergunta. A função é crescente ou decrescente? Não precisaria ter o gráfico, tá? Para saber se a função seria crescente ou decrescente. Você bastaria fazer o seguinte, pega a função, se você não quisesse olhar para o gráfico, pega aqui a função, opa, dei meu pincel, pega a função, que é essa, é 4 menos 3x sobre 2, aí acha a imagem de um número qualquer, acha a imagem do 1, aí olha a imagem, agora pega um número maior do que o primeiro, acha a imagem do 2, se o resultado for maior, a função é crescente. Ou seja, se eu aumentar o número, a imagem dele também aumenta. A gente chama de função crescente. Agora, se eu aumentasse o número e a imagem dele fizesse a diminuir, aí a função é decrescente. Esse é o método algébrico, sem olhar para o gráfico, tá? Eu acharia o f de 0, é até melhor porque o 0 é mais rápido, né, de fazer na forma, f de 0, e depois um número maior do que 0, pega o 1, que é o menor possível, f de 1. Aí você olha, se tiver aumentado,
a função é crescente. Se tiver diminuído, a função é decrescente. Mas olhando aqui para o gráfico, gente, já dá para saber, ó, essa função é decrescente. A reta está inclinada, considerando da esquerda para a direita, ela está inclinada para baixo. Isso significa que a função é decrescente. Ó. Porque se eu pegar um número qualquer aqui, ó, vamos responder aqui a letra G, né? É f de x, que é a função, é decrescente. Decrescente. Na verdade, gente, não precisaria fazer cálculo nenhum, tá? Eu vou explicar aqui para vocês. Mas antes, é preciso que vocês entendam. Ó, vamos pegar aqui um número x1 qualquer, x1. Acha a imagem dele. Tem duas maneiras de você achar a imagem de um número numa função. A primeira é pegar a fórmula e substituir na fórmula aquele número. E o resultado vai ser a imagem. Mas a outra maneira é no gráfico. Você pega no gráfico, ó, aqui, e pontilha. Quando bater na reta, quando bater no gráfico da função, você olha aqui do lado de cá que y que está dando. Então, a imagem de x1 vai ser um y1 bem ali, ó. y1, vamos chamar de y1. É a imagem do x1. Agora você pega um número à direita, ou seja, maior do que x1, né? Vamos pegar esse x2 bem aqui. A imagem dele, ou eu jogo na fórmula, ou eu rebato aqui no gráfico. Ó. Você vai até achar a reta do gráfico e olha quem é a imagem dele aqui, ó. x2. Aí o que você notou? De lilás aqui, você notou que aumentou o x e a imagem, opa, aqui é y, tá? y2. A imagem foi diminuir. Isso é típico de função decrescente. Na verdade, lá no começo, ó, quando você vê que o coeficiente do x, ó, é negativo, menos, a função já é decrescente, tá? Então vamos colocar essa regra aqui, ó. Para uma função afim qualquer, f de x igual a ax mais b, essa é a fórmula geral, né, da nossa função do primeiro grau. Quando o a for positivo, o coeficiente do x for positivo, a função é crescente, tá? Vai ser crescente. E se o a for negativo, como era o caso aqui desse nosso teste, né? Dessa nossa questão, se o a for negativo, então você não faz cálculo nenhum, né? Basta olhar o coeficiente do x. Se o a for negativo, a função é decrescente. Mas é importante que você entenda o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, né? Ela é decrescente porque para valores de x maiores, nós encontramos imagens menores, o que significa no gráfico uma reta inclinada para baixo, da esquerda para a direita. E a função crescente é que quando eu aumento o valor de x, a imagem aumenta, que no gráfico vai representar uma reta ascendente da esquerda para a direita. Pronto, fizemos todas as letras e aprendemos muito, mas ainda tem muito a aprender, tá? Nós vamos agora ver um tipo de questão que é bem interessante. Se eu der a função, aqui ó, se eu der uma função qualquer para você, você é capaz de me dar duas imagens, né? 2 pontos daquela função. A imagem de 1, aí calcula na fórmula. A imagem de 2. E o contrário, se eu lhe desse 2 pontos da função e pedisse qual é a fórmula da função. Se eu dissesse assim, os pontos 0 e menos 4, e menos 2 e menos 5, pertencem à reta desta função do primeiro grau. Qual é a função? Tem 4 caminhos, e é aqui que nós vamos aprender bastante, tá, gente? Tem 4 caminhos, nós vamos aprender coisas novas. Com certeza você vai acertar todas as questões de prova sobre função do primeiro grau.
Não há o que ele perguntar mais. Quando nós fizermos esses 4 caminhos de resolvermos uma função tendo 2 pontos dela. E vamos também resolver algumas questõezinhas aqui de concurso depois que nós tivermos esse conhecimento. Então vamos lá, vamos fazer esse tipo de questão. Então está aqui a questão. Ó. Sabendo-se que os pontos menos 1,4 e 3 e menos 2 são pontos da função f de x, determine a função. Determinar a função é dizer qual é a sua fórmula, tá? Então, qual é a fórmula do primeiro grau que, substituindo o x por menos 1, o resultado dá 4? E qual é a fórmula do primeiro grau que, substituindo o x por 3, a mesma fórmula, tá? O resultado dá menos 2. É isso que ele está perguntando. É uma função do primeiro grau, ou afim, que a imagem do menos 1 é 4 e a imagem do 3 seja menos 2. Vamos resolver aqui de 4 maneiras diferentes, tá, gente? Para vocês aprenderem bastante. Para a gente aprender tudo o que é possível sobre função do primeiro grau, ou função afim, e você acertar todas as questões de concurso. Então, o primeiro caminho seria o seguinte. Nós sabemos que a fórmula geral dessa função é y igual a ax mais b. Tá? Ou f de x, a mesma coisa, porque o y é o f de x, igual a ax mais b. Primeiro caminho. Bom, mas como eu sei que a imagem do menos 1 é 4, então eu sei que o y... Desculpa. Eu sei que quando eu jogar o x sendo menos 1, o y vai dar 4. Então já coloca aqui, ó, x sendo 4. Cadê meu pincel? Aqui, ó. Mudar de cor aqui. O y é 4, igual, o y eu ainda não sei, quando o x é menos 1. Bom, substitui o x por menos 1, mais b. Então, resolvendo aqui um pouco, nós temos que 4 igual a menos 1 vezes a vezes 1 é a, e mais com menos na multiplicação é menos. Menos a mais b. Pronto. Guarda isso aqui no bolso, porque isso aqui vale ouro, tá? Guarda no bolso. Agora vamos substituir o outro ponto. O outro ponto é o ponto 3 e menos 2. Lembrando que sempre o primeiro é o x. O segundo é o y. Então, a fórmula ali, y igual a x mais b, vamos pegar essa mesma fórmula aqui geral, tá? Y é menos 2, igual a vezes x, a vezes 3, mais b. Aí agora, repete o menos 2, a vezes 3 dá 3a, mais b. Circula isso aqui, que isso aqui vale ouro, tá? Circula isso. Porque agora, gente, não é mais função, é um sistema, né? É um sistema. Nós temos 2 variáveis e 2 equações. A gente pode resolver esse sistema aqui, ó. Aqui já é outra matéria da matemática. É um sisteminha simples demais. Vou até ajeitar um pouquinho só cada equação. A primeira é menos a mais b igual a 4, né? E a outra é 3a mais b igual a menos 2. Nós já vimos nas nossas aulas que há 3 caminhos de resolver um sistema. Ou o método da substituição, ou o método da comparação, ou o método da adição, que é o que eu vou pegar nesse caso aqui. Eu vou encontrar um sistema equivalente a esse, tá? Como é que a gente acha sistemas equivalentes? Só pegar qualquer uma das expressões, ou as 2 expressões, e multiplicar por um mesmo número, tá? Posso multiplicar uma por um número, a outra por outro número. O importante é que todos os termos de cada equação sejam multiplicados por aquele número para que você não altere a igualdade. Então, eu vou pegar a primeira e multiplicar por 3. A primeira eu vou multiplicar por 3. Vai ficar aqui, ó. O que é 3a vira menos 3a. O que é b fica 3b. E o que era 4 vira 12. E
A segunda equação eu vou só repetir, eu vou manter. Não vou multiplicar por nada. 3A mais B igual a 2. E agora já está pronto para a gente fazer a nossa adição, né, gente? Já está prontinho aqui para a gente fazer o método da adição. Por que que está pronto? Porque você conseguiu deixar que um dos termos se cancelasse, ó. Menos 3A com mais 3A deu 0. 3B mais B, 4B. 12 mais 2, 14. Então, quem é o B? 14. E esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Vamos simplificar um pouco, né? Essa fração aqui já é 14 quartos, é um número racional. Mas ela pode ser simplificada, porque ambos os termos da fração, tanto o numerador quanto o denominador, são pares. Vamos dividir por 2 e por 2, tem que fazer nos dois lados, tá? Para não mudar a fração. 14 dividido por 2 dá 7. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, B é 7 meios. Achei o B. Quando você achou o B, você já tem o A. Por isso que eu dizia que circule, porque vale ouro, tanto essa quanto essa, porque elas relacionam o A com o B. Se eu achar o A, eu posso substituir aqui e achar o B. E se eu achasse o B, podia substituir aqui e achar o A. Qualquer uma, ou essa ou essa. Essa aqui está mais simples, aparentemente. Vamos substituir o B ali, naquela lá, para achar o A. Ó. Já que eu achei o B, agora pegar meu pincel aqui, continuar aqui, pegar qualquer uma das duas e substituir o B por 7 meios, tá? Então, ó, 4 é igual a menos A mais B, mas o B é 7 meios, então mais 7 meios. Pronto. Então é só resolver. Agora já não é função, nem é sistema. Agora é equação do primeiro grau. Isso aqui é simples, né, gente? Vamos multiplicar todos os termos dessa equação por 2. O que era 4 vira 8. O que era menos A vira menos 2A. O que era mais 7 meios vira mais 7. Porque esse 2 vai cancelar com o 2 que está multiplicando. Agora vamos achar o A. O que é A passa para o primeiro membro. O que é número vai lá para o segundo membro. Quem mudar de membro muda também de sinal. Então, menos 2A passa mais 2A. Pode ser omitido o sinal positivo quando o termo está isolado. Igual. O mais 7 continua mais 7. Quando ele é o primeiro termo, pode não colocar o sinal. O mais 8 passa menos 8. Então, quem é o A? O A é 7 menos 8, sinais diferentes. Aqui não é mais com menos dá menos, não, tá? É outra regra. Ali é na multiplicação, mais com menos dá menos. A regra aqui é sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo, menos 1. E o 2 que está multiplicando o A, passa dividindo. Menos 1 sobre 2, está aqui o valor do A. Achamos o A e achamos o B. E ele quer que nós determinemos a função, né? Determinar a função é dizer quem é a função. Ora, a função é f de x igual a ax mais b. Só que o a agora nós temos e o b também nós temos. Então você tem a função agora. Então a função pode deixar f de x ou y, tá? Tanto faz. Y, que é o y que está em função de x. O A é menos 1 meio, então fica menos 1 meio de x, vezes x, tá? Mais B, mais 7 meios. Determinamos a função. Se fosse num concurso, onde tenha itens, né? Onde tenha os itens, pode ser que não tenha nenhum item com essa fórmula, mas é porque precisa ajeitar um pouco. Por exemplo, pode ser que lá, pegar meu pincel, pode ser que lá num dos itens tenha assim, ó, y igual, como o denominador dessas frações é o mesmo, eu posso puxar uma barra só, tá? E deixar o 2 dividindo aqui, ó. E pode ser que ele inverta o menos 1x, que na verdade aqui é a mesma coisa que x sobre 2, né? Menos 1 meio de x é menos x sobre 2. Pode ser que ele bote o 7 primeiro, ó. 7 menos x sobre 2.
em concurso, geralmente a fórmula estaria assim, para atrapalhar um pouquinho a vida de vocês. Primeiro caminho é substituir os 2 pontos. Lembre-se que uma reta é definida por 2 pontos. Então, se ele deu 2 pontos, você tem que saber qual é a função representativa daquela reta. Você pode pegar os 2 pontos, substituir na fórmula geral f de x igual a x mais b, cai num sistema, resolve o sistema e você vai achar a função. Nós temos 4 caminhos, fizemos o primeiro. Vamos agora para o segundo caminho, tá? Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos lá, gente. O segundo caminho é a pessoa que sabe o que é um coeficiente angular, tá? Daqui a pouco nós vamos explicar isso melhor. Então, o coeficiente angular... Vou pegar aqui meu pincel, né? Resolver agora pelo segundo caminho, que é bem mais rápido do que o sistema, tá? O segundo caminho, você sabe que o coeficiente angular, A, ele é a diferença, melhor, é a razão entre os delta e y pelo delta x de 2 pontos quaisquer. Aí, o coeficiente angular, ele é a razão entre o delta y e o delta x. Então, dá pra, como ele deu 2 pontos, eu já calculo direto o coeficiente angular. Ó. Vamos lá. Daqui a pouco eu demonstro essa fórmula para vocês, tá? Quem é o delta y? É a diferença dos y. É 4 menos 2 ou menos 2 menos 4. Só que se você fizer o delta y daqui para cá, você tem que fazer o delta x também daqui para cá. Se fizer o delta y daqui para cá, menos 2 menos 4, tem que fazer o delta x daqui para cá. Vamos fazer do primeiro menos do segundo mesmo. Delta y é 4 menos 2. 4 menos 2. Dividido pelo delta x. É o menos 1 menos o outro x é 3. Lembrando que eu fiz daqui para cá, tá? Então, o A é 4. A é o coeficiente angular da gente. Esse menos, fora do parênteses, ele muda o sinal de todo mundo que estiver dentro, tá? Então, menos 2 sai mais 2. Menos 1, menos 3, não é menos com menos dá mais não, tá, gente? Isso é só na multiplicação. Aqui a regra é outra. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, quem é o A? O A é 4 mais 2, 6. Dividido por menos 4. Essa é uma das formas de notar essa fração, né? Mas há outras notações. Esse menos pode estar no 6, fica menos 6 sobre 4. E pode estar, inclusive, na própria fração aqui, ó, menos na própria fração, 6 sobre 4. E eu já vou simplificar, tá? Dividindo por 2 e por 2, 3 sobre 2. Então pronto, eu já achei o A, que é o coeficiente angular. Agora ficou simples, porque toda função do primeiro grau é ax mais b. Só que o A, que é o coeficiente do x, é o coeficiente angular, que eu já sei, porque eu usei aquela fórmula para calcular o coeficiente angular, que é ΔY dividido por ΔX. Então agora nós vamos calcular, substituindo qualquer ponto aqui, ó, porque primeiro vamos substituir o A. Nessa nossa função, o A é menos 3 meios. Então fica menos 3 meios de x mais b. Agora, como nós temos 2 pontos dessa função, basta pegar qualquer um. Se você tiver o coeficiente angular, você não precisa de 2 pontos, não, você só precisa de 1. Porque aí você joga aqui no o x e o y desse ponto que você escolher, só vai sobrar o b. Aí a gente acha o b. Vamos pegar um dos dois aí, melhor que você achar para substituir. Vou substituir o menos 1 e o 4, tá? O y é 4. Aqui, menos 3 meios de x é a mesma coisa que menos 3x sobre 2, tá? Menos 3x sobre 2. Ou o x já teria que ter substituído, né? A gente tem ali o valor de x.
quando o y dá 4, o x é menos 1. Menos 3 vezes menos 1 mais b. Pronto, aqui já não é mais função, né? É uma equação do primeiro grau para achar o valor de b. Então, nós temos que 4 igual 3 vezes 1, 3. Menos com menos dá mais. Podemos não notar, né? Não colocar o sinal do mais. 3 meios mais b. Então, invertendo os termos, eu tenho que b mais 3 meios igual a 4. Agora tem vários caminhos para continuar, né? Posso multiplicar todos os termos por 2, que é o que eu mais gosto. Posso passar esse mais 3 meios subtraindo 4 menos 3 meios e fazer a conta da subtração de frações. Mas vou multiplicar todo mundo por 2. 2b mais 3, porque cancelou o 2 de baixo, igual a 8. Então, eu tenho que o b é 8 mais 3 passa menos 3, dá 5. E o 2 que está multiplicando o b passa dividindo. b igual a 5 meios. Pronto, se eu tenho o a e tenho o b, eu tenho a função, que é o que ele pediu, determine a função, né? Então, ó, a função... Opa, pegaram o pincel. A função f de x igual a x mais b. Essa é a fórmula geral, né? É o coeficiente angular multiplicando o x mais o coeficiente linear, que é o termo independente de x. Então, a função vai ser f de x igual a ax menos 3 meios de x, mais b, mais 5 meios, mais 5 meios. Então, nós temos aqui que o f de x vai ser igual. Pronto, ali já tem a função, só que como eu mostrei, pode ser que ele, em alguma questão de concurso, bote o 2 dividindo todo mundo, bote até o 5 primeiro, né? 5 menos 3x sobre 2. Só que aqui teve algum erro, ou nesse cálculo ou no outro, tá? Deixa eu só ver aqui, porque na outra fórmula, vamos abrir aqui, ó. No primeiro caminho, deixa eu salvar essa daqui, como 11 é, só ver o que a gente confundiu aqui. O b deu 7 meios e não 5 meios, né? Então deixa eu ver nessa daqui se foi a gente cometeu algum errinho. Vamos abrir aqui nessa outra expressão. Deu 7 meios. Só ver lá se o a deu 3 meios na outra maneira, né? Cadê o a? Opa, o a aqui também deu errado. O a deu menos 1 meio. O a deu menos 1 meio. Deixa eu ver essa daqui que é mais fácil, gente. Eu vou verificar essa daqui se a gente cometeu algum erro, tá? Não, essa aqui não. Vou resolver essa daqui que está mais... Abrir. Essa aqui, pronto. Vamos lá. Delta y. 4. Ah, foi bem aqui, ó. Ó. Aqui. Ah, não. 4 menos menos 2 está certo, tudo bem. 4 menos menos 2. E menos 1 menos 1 menos 3 é o ΔX, tá? Então, deu 4 mais 2. Ah, tá aqui, menos 3 meios.
Menos 3 meios. Aqui eu não vi nenhum erro não nesse, tá? O A dando menos 3 meios mesmo. Delta Y. 4 menos 2. Menos 1 menos mais 3 dá menos 3. Menos 4. 4 mais 2. 6 quartos dividido por 2 e o menos. Menos 3 meios. Aqui o A está certinho. Substituindo qualquer um dos dois pontos, substitui o primeiro. O Y dando 4 e o X menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 meios mais B. B mais 3 meios igual a 4, 2B mais 3 igual a 8, B igual a 5 meios. Então, o erro foi lá naquela outra. Vamos ver qual foi o errinho lá. Vamos abrir essa expressão aqui. O X dando 4, ou melhor, o Y dando 4, o X dando menos 1, 4 é menos A mais B, beleza. Agora, o Y dando menos 2 e o X 3. Menos 2, 3A mais B. Menos A mais B igual a 4. A outra 3A mais B. Vem aqui, o menos 2 que eu não coloquei, menos 2. Então o erro foi aqui nessa. Que bom, hein? Menos 2. Eu inverti mentalmente 3A mais B igual a menos 2. Então aqui multipliquei por 3 a primeira, menos 3A, o B ficou 3B, o 4 ficou 12. E a segunda eu mantive. Então aqui, menos 2, tá? Aí cancela o A, 3B mais B, 4B. 12 menos 2 dá 10. Aqui, 10. 10 sobre 4, que é igual a 5 meios. Então, o B é 5 meios. 10 sobre 4, 5 meios. Se o B é 5 meios, então aqui, 5 meios. 4 é igual a menos A mais 5 meios, eu substituí nessa aqui. 4 é igual a menos A mais B, mas o B é 5 meios. Então, multiplicando todo mundo por 2, o que é 4 fica 8, o que é menos A fica menos 2A, e o que é mais 5 meios fica mais 5. Mais 5. Aí, o menos 2A passa mais 2A, o mais 5 fica aqui. O mais 8 passa menos 8. 5 menos 8, sinais diferentes subtrai, que dá 3. E o sinal do maior, menos 3. Então, aquele outro método estava certinho. Tudo foi esse sinal aqui que a gente comeu mosca, né? Então, o A é menos 3 meios e o B é 5 meios. Aí, qual é a função? Vamos substituir novamente aqui, gente, vai ficar mais fácil. Então, quem é a função? Pegar meu pincel, f de x igual a, o A é menos 3 meios. Menos 3 meios de x mais B, o B é 5 meios. Pronto. Pode estar assim, você já determinou a função. Pode ser que em concurso venha da seguinte maneira. f de x é y. Como as frações, os denominadores são iguais, eu posso botar uma única fração, 2. E eles podem até inverter os termos, botar o mais 5 primeiro e o menos 3x depois. Aqui, 5 menos 3x sobre 2. Que é o que a gente achou também pelo método do coeficiente angular. Corrigimos aí o errinho no método do sistema, né? Como em mosca num sinal. Tem 4 caminhos, já fizemos 2. Vamos fazer agora o terceiro caminho, que é o que num concurso eu faria. É muito imediato, tá? Não tem tantos cálculos. Então vamos lá, vou só limpar aqui a lousa para a gente fazer o terceiro caminho, que é usando o determinante. Muito simples. Então vamos lá, gente. Vamos usar agora um outro caminho.
Ele deu 2 pontos e quer a função do primeiro grau. Esse caminho vocês vão se apaixonar, tá? Olha só, você vai pegar aqui uma reta, vamos fazer nosso determinante, né? Você vai pegar uma reta e colocar os pontos, ó. Eu tenho o menos 1 e 4. É o primeiro ponto que eu tenho. Eu tenho o ponto 3 e menos 2. 3 e menos 2. Só que lembre-se que no determinante a gente precisa de 3 pontos da reta para colocar, né? Aí olha a gaiatice da gente, olha a gaiatice do matemático. Ele coloca um ponto genérico, x e y. Pronto, coloquei um ponto genérico. Aí você sabe que a gente rebate os 2 primeiros pontos, né? Tenho que rebater o ponto menos 1 e 4, repeti-lo. E o ponto 3 e menos 2. Tá? Ponto 3 e menos 2. E aí, ó, ampliar mais aqui um pouquinho a minha matriz para calcular o determinante. Pegar meu pincel. E aí, gente, quanto é que dá esse determinante? Ora, se esses 3 pontos, o menos 1, 4, o 3 e menos 2 e o x e y, estão em uma mesma reta, a condição para que esses 3 pontos estejam alinhados é que o determinante dê 0. Olha só, o determinante tem que dar 0. E agora é só fazer o cálculo, é bem rapidinho no dia da prova, né, gente? Você sabe que as retas para a direita, a gente não muda o sinal. Ó. Nós vamos fazer essa multiplicação, essa e essa. Não mudamos o sinal, né, nessa multiplicação para a direita. As 3 setinhas aqui para a direita. Ó. Então vamos fazer junto. 1 vezes 2. Estou fazendo aqui a multiplicação. 2. Gosto até de fazer ali. Desculpa. Gosto até de fazer aqui alinhado alinhado ao determinante aqui no centro dele. Então, ó, 1 vezes 2, 2, né? Cadê meu pincel, gente? Tá aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Menos com menos, dá mais. 3 vezes y, 3y. Na verdade, 3 vezes y, ninguém sabe. A gente só faz repetir 3 vezes y. Aqui tem um pontinho, ó. Não é 3y, é 3 vezes y. 3 vezes y, 3y. X vezes 4, 4x. É porque, na verdade, ninguém sabe, né? A gente bota 4 vezes x. E mais com mais dá mais. O outro também, o sinal era mais com mais dá mais. Agora, cuidado. Nessas multiplicações para o lado de cá, nas retinhas, nas setas que a gente faz, ó, inclinadas, né? O 4 vezes 3, ou menos 2 vezes o x, e o y vezes o menos 1. Nessas setas para o lado de cá, nós vamos inverter o sinal, tá? É como se tivesse multiplicado por menos 1. Então, 4 vezes 3 dá 12, mas eu escrevo menos 12. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Opa, menos 2x, mas eu escrevo mais 2x. Y vezes menos 1 dá menos y, mas eu escrevo mais y. Quanto tudo isso tem que dar? 0. 0, porque elas estão em cima de uma mesma reta, esses 3 pontos, e a condição é que o determinante dê 0. É agora, né, gente? Cálculozinho simples aqui para nós, ó, vamos colocar de azul. Mais 4x mais 2x mais 6x, que eu posso não colocar, porque é o primeiro termo da expressão. 3y mais y mais 4y. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Mais 2y menos 12. Estou somando os termos semelhantes, né? X com x, y com y, número com número e termos semelhantes. 2 menos 12, sinais diferentes, subtrai, que dá 10, e dá o sinal do maior módulo, que é menos, que é o 12, que é o maior módulo. Isso aqui tem que dar igual a 0. Pronto. Agora, para achar a equação da nossa função, é só isolar esse cidadãozinho aqui, ó. É só isolar o y nessa expressão, porque é ele que é a nossa função. Então, tentando isolar o y, vamos fazer, ó, 4y igual, o mais 6x passa menos 6x.
O menos 10 passa mais 10. Agora vamos dividir todo mundo por 2, só para dar uma simplificadinha, porque eu estou vendo que todo mundo é par. Então 2y, ou mais 4y eu escrevo 2y, menos 6x eu escrevo menos 3x, e mais 10 eu escrevo mais 5. Dividir todo mundo por 2. O importante é dividir todos os termos, para que não mude a igualdade. Agora, como eu quero achar o y, que é a função, esse 2 passa dividindo. Então fica menos 3x mais 5. E o y e o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Está aí. Achamos a função, que é o que a gente já tinha calculado pelos outros sistemas, mas é muito confortável, né, gente? É o conforto do pronto atendimento usando o determinante. Muito rápido que a gente achou a nossa função. Isso aqui é muito rápido mesmo, tá? Inclusive, eu vou mostrar aqui uma questão para vocês notarem como o determinante é rápido no dia do concurso. Ó. Os outros candidatos vão pegar um caminho difícil e vocês vão muito rápido. Ó. Olha essa questão que caiu no concurso do IBGE ano passado, 2022, da Fundação Getúlio Vargas. Em uma função do primeiro grau, y é igual a f de x. Diga uma novidade, né? Pelo amor de Deus, diga uma novidade para a gente. Claro que quem está em função de x é o y. É o resultado da fórmula. Sabe-se que a imagem de 0 é 4. Ou seja, quando o x é 0, a resposta dá 4 da função. E a imagem de menos 1 é menos 3. Aí ele pede, o valor de f de 1 é... Muitos alunos, deixa eu pegar aqui o meu point of x, aqui. Muitos alunos, eles iriam, gente, substituir aqui, eles iriam pelo sistema, né? A maioria iria pelo caminho do sistema, que seria dizer que a função ela tem a fórmula geral y igual a ax mais b, né? Aí eles trocariam, como eu sei que f de 0 é 4, né? Quando o x é 0, o y é 4, então eu substituo aqui, ó, 4, quando o x é 0, a vezes 0, mais b. E quando o x é menos 1, o y é menos 3, aí ali lá em cima, menos 3 igual a vezes menos 1, mais b. E aí resolve o sistema, acho o a e o b. Mas, gente, é muito rápido usando o determinante. Tá? Muito rápido. Nós nem vamos por aqui. Ó. Aí depois que eles achassem a função, aí eles achariam a imagem do 1. Porque já teriam a função. Né? Ainda fariam mais um cálculo. Função é x mais b, x mais 4 sobre 3. Aí achando agora f de 1. 1 mais 4 sobre 3. Mas só que nós vamos fazer de forma muito imediata. Ó. Se eu disser para vocês que pelo método determinante nós vamos achar a imagem de 1 sem nem acharmos a fórmula da função. Olha que maravilha. Ó, sem nem acharmos. Ó, nós vamos jogar o primeiro ponto. O primeiro ponto ó, é o ponto 0,4. O outro ponto que nós temos é o ponto menos 1, menos 3. Tá? Então vamos jogar aqui. Ó. 0, 4. Depois joga o ponto menos 1, menos 3. E agora não vou jogar xy não. Gente, outra coisa. Toda vida a gente coloca o xy como o terceiro ponto da tríade. Tá? Porque como nós vamos repetir os dois primeiros... Nós não repetimos muitas variáveis, a gente deixa sempre ele escondidinho aqui no terceiro ponto, para não multiplicar muito o número de variáveis. Na hora de fazer as setinhas vai ter muitas variáveis e complica a nossa vida. A gente sempre coloca como terceiro ponto. Só que eu nem vou colocar xy, eu já vou colocar quem é a imagem do 1. Já bota ali 1, quem é a imagem do 1. Chama de uma letra qualquer. Não vamos chamar de x nem de y, a gente já usa aqui nas funções. Eu vou chamar de r. 1R. E agora repete o primeiro ponto, 0,4. Repete o segundo ponto, menos 1,
e menos 3. E agora é só fazer o determinante, né, gente? Só fazer o determinantezinho aqui. Igual. Lembrando que essas setas para cá, ó, 0 vezes menos 3, menos 1 vezes R e 1 vezes 4, essas três primeiras setas inclinadas, a gente não muda o sinal, a gente só multiplica, tá? Ó, na hora de fazer o determinante, a gente só multiplica. 0 vezes menos 3, 0. Menos 1 vezes R, menos R. E 1 vezes 4, 4, que na verdade é mais 4, né? Agora, essas outras retas para a esquerda, nós vamos mudar o sinal do resultado, tá? É como se fosse multiplicando também por menos 1. Aqui 4 vezes 1, 3 vezes 1, R vezes 0. Essas daqui, essas retas aqui, essas multiplicações aqui, a gente vai também mudar o sinal. É como se estivesse multiplicando por menos 1. Então, 4 vezes menos 1 é menos 4. Eu vou escrever mais 4. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Eu vou escrever menos 3. E R vezes 0 deu 0. Aí a gente não precisa nem mudar o sinal, né? Como são pontos de uma mesma reta, o determinante é 0, gente. Agora é só fazer. Ó. Ajeitando mais um pouco. Menos R mais 4 dá mais 8, né? Opa, só uma coisa aqui, gente. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Era para eu ter mudado o sinal para mais 3, né? Ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3, mas bota mais 3. Tem que lembrar de mudar o sinal. Menos R, 4 mais 4, 8, mais 3, 11. Né? Ó, mais 11. Igual a 0. Aí, tudo que for R, deixa no primeiro membro. Deixei aqui, menos R. Repetir. E número passa para o segundo membro. O mais 11 passou menos 11. E agora, multiplicando todo mundo por menos 1, invertendo o sinal de todo mundo. O que era menos R, eu boto R. O que era menos 11, eu boto 11. R igual a 11. Então, a imagem do 1, que eu chamei de R, é 11. Letra E. Escondidinho lá na última opção. Olha como é legal o determinante, gente. É o conforto do pronto atendimento. É imediato, tá? A gente vai fazer de forma imediata. Então, essa questãozinha da FGV, muito boa, trouxe a função do primeiro grau, mas não pega nenhum de vocês. Vamos ver, 11, resolver a questão. Parabéns, você acertou, mandou bem. Vamos voltar lá. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar aqui. Eu quero voltar para aquele ponto lá do coeficiente angular, tá? Vou chamar esse slide aqui de 11F. Eu quero demonstrar essa fórmula aqui, gente. Quem foi que disse que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX? Quem disse que é assim? Vamos ver. Eu quero demonstrar. Então, vou pegar aqui um slide novo, vou pegar aqui o plano cartesiano. Nós vamos aprender mais sobre função do primeiro grau quando a gente demonstrar essa fórmula aí, tá? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Olha só. Imagine aqui uma reta de uma função do primeiro grau. No caso, como ela está ascendente a reta, ela é uma função crescente. O coeficiente angular é positivo, tá? Sabe o que é o coeficiente angular, gente? Ele é... Vou pegar aqui meu pincel. Vamos supor que a inclinação dessa reta seja alfa. Sabe o que é o coeficiente angular? Ele é a tangente da inclinação da reta. Tangente de alfa. Pronto. O A, que é o coeficiente angular, ele é a tangente da inclinação da reta. Então, se eu pegar aqui, ó, dois pontos quaisquer, se eu pegar um ponto aqui
x1. Como é que eu acho a imagem dele? Ou na fórmula, ou no gráfico. Eu rebato aqui, ó, e acho o y1. Vou chamar de y1. Tá? E pega um x2 aí, qualquer, à direita do x1, ou seja, maior, e acha, rebate ali, acha a imagem dele aqui. Vamos chamar a imagem dele de y2. Tá? Nós temos esse triângulo bem aqui, gente, ó. Nós temos esse triângulozinho, se aqui é alfa, aqui também é alfa, a mesma inclinação, alfa, tá? Nós temos esse triângulo AB, ele é bem aqui, ó, e aqui sendo um ponto C. O triângulo ABC, ele é um triângulo retângulo, ó, tá? Então, a tangente de alfa, é o cateto oposto a alfa, que é AB, é o segmento AB, dividido pelo cateto adjacente, que é o segmento BC. Ó, o segmento BC. Então, quem é a tangente de alfa? Vamos trazer para cá. Ó, quem é a tangente de alfa? Quem é o segmento AB? É y2 menos y1, porque é só esse trechinho aqui, ó. y1 é daqui para cá, y2 é até lá em cima, mas eu quero só esse segmento aqui, então é y2, vamos supor que seja 100. E aqui seja daqui para cá seja 30, então é 100 menos 30, que é 70. Então, a tangente de alfa é y2 menos y1. E quem é BC? Esse trecho só daqui para cá, ó, é só daqui para cá. Ó. É x2 menos x1, porque x2 é daqui para lá. E x1 é do zero até aqui. Então, só esse segmento é a reta maior menos a reta menor, que vai dar só esse segmentozinho aqui, né? Então, é x2 menos x1. Tá gravando. Pensei que não estava gravando. Só que quem é tangente de alfa? É o coeficiente angular. Ó. Alfa é igual a tangente de alfa. Então, é o A. Quem é y2 menos y1? É o delta y. Quem é o x2 menos x1? É o delta x. Demonstrado aí que o coeficiente angular é a fórmula delta y sobre delta x. Ele é o coeficiente de x na equação da reta, tá? E o que é, gente, o coeficiente linear, ou B? O coeficiente linear, ó, é esse pontinho aqui, gente, ó, toda vida. É o ponto onde a reta corta o eixo y. Por isso que ele é linear, coeficiente linear. É em que ponto, em que altura a reta corta o eixo y. Então, por exemplo, olha essa questãozinha aqui, também da FGV. Ó. Olha que questão fácil. Ó. Vou pegar a nossa Point of X para resolver. Também caiu no IBGE, mesmo concurso do ano passado. Outra, ó, a figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a ax mais b. É uma função afim, né? A gente viu que essa função é uma reta, ó, o gráfico dela. Aí ele pergunta, é correto afirmar que... Olha só, gente, bem fácil. Ó, que ponto é este? Onde a reta corta o eixo y? É o coeficiente linear, é o B. É o B. Então, como está acima da origem, eu já sei que B é maior do que zero. E como essa função é decrescente, ela está decrescendo da esquerda para a direita, eu já sei que o coeficiente angular dela é negativo. O A é menor do que zero. Qual é a letra? A menor que zero e B maior que zero. Letra C. Imediato, né? Para quem entende o que é uma função do primeiro grau, com essa nossa aula aqui, explicando todos os pontos de uma equação do primeiro grau, letra C. Vamos ver o gabarito.
Letra C, resolver a questão, mandou bem, você acertou. Item muito fácil, né? Agora, deixa eu explicar só mais um ponto aqui, ó. Já que a gente está falando do coeficiente angular, vou fechar isso aqui. Vamos supor aqui, ainda nesse mesmo slide aqui, vamos supor o... Opa! Deixa eu pegar aqui um eixo cartesiano. Dei a reta, tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um plano cartesiano qualquer, gente. E vamos supor... Opa, preto mesmo. Não. Vamos supor que ele dê 3 retas, ó. 3 retas. E todas passem pela origem, tá? Vou pegar aqui 3 retas passando pela origem. Uma reta verde. Essa reta verde aqui. Uma reta vermelha. Oh, deixa essa aí vermelha. Vou pegar uma verde agora. Também passando pela origem. E uma reta azul. Tá? Aí, vamos supor que sejam 3 funções aí. A da reta azul, pegar o pincel, seja a função y. A da reta verde seja a função z. É outra letra agora, tá? Z, que é f de x. E a função vermelha seja a função r. Pronto, 3 funções, r, z e y. São funções do primeiro grau, porque são retas. Agora, o que eu posso afirmar sobre essas 3, gente? Vamos supor que a reta r seja ax mais b. A fórmula dela. Coeficiente angular é a. A reta z, ela seja mx mais n. A fórmula dela. Coeficiente angular é m e o linear é n. E a reta r, ou a reta y, seja, já usei A, vou usar P. Px mais Q. Olhando para esses 3 gráficos, qual a relação entre A, M e P? Os coeficientes angulares. Gente, a reta de maior inclinação é a de maior coeficiente angular. Porque é exatamente isso que é o coeficiente angular. Ele é a medida da inclinação, porque ele é a tangente da inclinação. Quanto maior a inclinação, maior a tangente da inclinação. E maior o coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, o que eu posso dizer dessas 3 retas, aqui de colocar de lilás, o que eu posso dizer é que o A é maior do que o M, ele tem maior inclinação. E o M é maior do que o P. Ó. O P é o de menor inclinação. O M é maior do que o P. Isso é que é o coeficiente angular, gente. Ele representa a inclinação da reta. Quanto maior o coeficiente do x, maior a inclinação dessa reta. Maior a tangente também, é claro, né? Que maior o coeficiente angular. E é claro que o que é o B, o N e o Q, que são os coeficientes lineares. O que é aqui? Opa. Vou pegar o meu pincel. O que é o B, o N e o Q? É onde o B é onde a reta R corta o eixo Y. Tá aqui, ó. Em que altura, o coeficiente linear? O N é onde ela corta o eixo Y, a Z. E o Q é onde a Y corta o eixo Y. Todas cortam na origem, no ponto zero. Então, eu posso dizer que B igual a N, que igual a Q, que é igual a zero. E aí, meus amigos, quando nós temos uma reta, uma função afim, que passa pela origem,
ou seja, que o coeficiente linear é 0, ela recebe um apelido especial, um nome especial. Ela é afim, tá? Mas ela também é chamada de função linear. Ela é chamada de função linear. Então, o que é uma função linear? É um tipo de função afim, de função do primeiro grau. Toda função linear é afim, mas nem toda afim é linear. É quando o coeficiente linear é igual a 0. Ou seja, é quando aquela função afim, a reta dela passa pela origem. E aí ela é chamada de função linear. E por que ela é linear? Por que ela recebeu esse nome de linear? Para responder essa pergunta, vamos abrir um outro slide. Vou chamar esse slide anterior aqui de 11G. Tá? 11G. E vamos explicar isso. Ó. Vamos pegar aqui o plano cartesiano. Opa. E vamos supor que eu pedi para você esboçar o gráfico daquela nossa função, ó, de uma função qualquer. Vou pegar esse gráfico aqui, ó, f de x igual a 3x. Esboce o gráfico. Agora você não vai pegar pontos quaisquer, você vai pegar os pontos notáveis, né? Onde é que a reta corta o eixo x? É na raiz da função. Onde é que ela corta o eixo y? É no termo independente de x, é no coeficiente linear. Então, vamos lá. Onde é que ela corta o eixo x? É na raiz da função. Então, você iguala a função a 0, 3x igual a 0, x igual a 0 sobre 3, que é igual a 0. Então, a raiz da função é 0. Já achei o primeiro ponto. Aqui, ó. X é 0. Agora, onde é que corta o eixo y? É o segundo ponto que a gente precisa, né? Aí é no termo independente. Só que o termo independente também é 0. Não está ali, mas posso botar 3x mais 0. E aí eu usei as duas regras e só achei um ponto. Não consigo traçar a reta ainda. Como é que eu traçaria? Aí você pegaria qualquer ponto para achar a imagem dele. Pega aqui o ponto, por exemplo, o ponto 1, para achar a imagem dele. F de 1. F de 1 igual a 3 vezes 1, que é igual a 3. Então a imagem do 1 é 1, 2, 3. Esse pontinho aqui, gente, ó, é o ponto 1,3. Aí eu já posso traçar a reta. Isso representa, gente... Opa, peraí. Vou pegar uma reta verde. Isso representa uma função linear, porque ela passa pela origem. Aí, usando as nossas regras, onde corta o eixo x? Na raiz. Aí iguala a fórmula 0. Onde corta o eixo y? No termo independente do x. A gente só tinha um ponto. Mesmo usando as duas regras para traçar a reta, nós só achamos um ponto. E aí pega um ponto qualquer, sem ser notável mesmo, é o jeito. E por que essa função é chamada de linear? Olha só. A imagem do 1... é 3. Agora eu vou dobrar o x. Ó, dobrei o x. Eu vou agora tentar achar a imagem do 2. 3 vezes 2 é 6. Vai dar lá em cima. Ó, a imagem do 2. Aí você olha aqui. É 6. O que aconteceu, gente? Eu dobrei o x e a imagem dobrou. Por isso que ela é chamada de linear, porque ela é proporcional. Se você triplicar o x, a imagem triplica. Se você quintuplicar o x, a imagem também vai ficar multiplicada por 5. Mas nas outras funções afins, isso não acontece. Quer ver? Ó? Vamos pegar uma função afim que não seja linear. Vamos pegar a função afim, f de x, inclusive nós já desenhamos o gráfico dessa função hoje, igual a 2x mais 1. Então, vamos achar a imagem do 1. F de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1.
que é igual a 5. Agora dobra o x. Dobrando 1 ficou 2. Vamos achar o f de 2. Ó, f de 2 igual 2 vezes 2 mais 1. Opa, só um instantinho ali. Que aqui é que dá 5, né? 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Deixa eu apagar aqui. Cadê minha borracha? Apagando aqui, ó. Aqui deu 3. 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Então, nós encontramos quais pontos, gente? A gente encontrou a imagem do 1 sendo 3, é o par ordenado 1,3. E a imagem do 2 sendo 5, é o par ordenado 2,5. Você nota que sempre é x, y, né? Nós dobramos o x, mas o y não dobrou. Porque para dobrar teria 6, né? Por isso que ela é chamada, ela não é linear. A função linear é aquela que dobrando o x, o y também dobra. Multiplicando o x por um número p, o y também vai ficar multiplicado por p. Tá? Inclusive, essa é a propriedade das funções lineares. Então, essa função aqui, f de x igual a 2x mais 1, ela não é linear. Expliquei por que ela não é linear, mas basta ver que quando o coeficiente linear, que é o termo independente de x, não é zero, ela não é linear. Ela só é linear. Essa função aqui, por exemplo, ó, f de x igual a menos 7x. Ela é linear. Essa função aqui, f de x igual a 13x. Ela é linear também, porque o termo independente é zero. O coeficiente linear é nulo. Aí a função é chamada de função linear. Tá? Gente, era isso. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre função do primeiro grau ou função afim. Não, função do primeiro grau não é sinônimo de função linear. Tá? Função linear é um tipo particular de função do primeiro grau ou de função afim. O sinônimo de função do primeiro grau é função afim. Agora vão lá, peguem questões de concurso, entre na plataforma tecconcursos.com.br e faça o seu caderninho lá de função do primeiro grau. E eu duvido que depois dessa aula você deixe de acertar qualquer questão. Você vai acertar todas, tá? Professor Manuel Moraes aqui. Um forte abraço e até a próxima aula, na qual a gente vai explicar, destrinchando tudo, as funções do segundo grau ou função quadrática, tá? Até lá. Um forte abraço para você.